Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Anima Talk, o podcast da UTE Engenharia de Emoções. Estamos aqui, eu e Priscila Carvaninha, mais uma vez. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E vamos deixar nosso convidado se apresentar. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim. Eu sou a Tatiana Rangel, mais conhecida como Tati Rangel. Conheço a Pri um pouquinho mais, né, Pri? Eu sou engenheira de produção e tive a carreira todinha em consultoria e grandes empresas. Sempre com foco em processo e melhoria de contínua, gestão, empreendedorismo, desenvolvimento de negócios, fusões e aquisições de empresa, integrações. Mas eu também tenho um viés muito grande, uma queda, digamos assim, pelo assunto da psicologia, do autoconhecimento, desenvolvimento de pessoas. Então, eu juntei isso na minha carreira. Até hoje, né, na minha última transição, digamos assim, na minha grande transição, que não deixei de ser consultora, mas criei a minha consultoria, juntando todas essas expertises e levando essa questão mais humana também, que é o que eu acredito. Vou adorar o papo de hoje. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho da tua história de transição, enfim, um pouco das experiências do que você já viveu no mundo corporativo e aí a gente vai puxando esse fio aí. O que você acha? Então, a minha carreira começou há pouco mais de 20 anos atrás, em consultoria, de fato, né? Então, eu trabalhei em grandes consultorias, nas Big Four mesmo, Deloitte, TOTUS. Apaixonada por fazer aquilo, eu digo que eu decidi que eu ia ser consultora quando eu estava no primeiro semestre da graduação de Engenharia de Produção na UERJ, há bastante tempo atrás. E eu tive uma disciplina, que era uma engenharia de métodos, na época, que eu acho que até já mudou de nome, nem é mais assim, que eu tinha que fazer um projetinho com as ferramentas que eu estava começando a aprender na faculdade para melhorar uma empresa, melhorar a gestão de uma empresa. E, na época, eu escolhi uma farmácia, a UERJ era em Resende, né, cidade interior, então todo mundo falava com todo mundo na rua, e eu fui pro dono da farmácia, eu lá com meus 18 anos, eu posso fazer um projeto para melhorar aqui a sua farmácia? E aí eu fiquei lá umas 2 semanas entrevistando as pessoas, e eu achei aquilo apaixonante, assim, e como era muito fácil, assim, enxergar problemas que até foram delicados, porque eu vi que tinha muita questão até de trato de pessoas. Eu falo, caramba, como é que eu vou falar isso pra ele, né? Que ele tá tratando mal os funcionários dele e isso tá reduzindo a produtividade dele. Então, foi uma coisa super delicada. Era um grupo, não era só eu e 4 amigas. E a gente ali, né? Que ferramentas que a gente vai usar pra mostrar. E eu adorei aquele trabalho. Eu falei, eu vou ser consultora. Tanto que lá na UERJ Resende, todo mundo ia pras indústrias, né? Ali, que tem Peugeot, Volkswagen, enfim, tem N indústrias. E eu não queria, eu queria ir pra consultoria. E eu fui pra Deloitte logo depois, assim, que eu me formei. Cheguei a dar uma passagem rápida pela área de processos da Redditor, e depois fui para Deloitte, segui para TOTUS, enfim. E eu, apesar de ter conseguido e ter gostado muito da consultoria, mas você, ao longo da vida corporativa, acaba se esbarrando com questões corporativas, que é você não conseguir em todos os momentos estar ali com seus 100% dos seus valores, do que você acredita. E quanto mais você vai crescendo na carreira, mais você vai vivenciando isso, né? Até o ponto que eu saí da consultoria e fui ser diretora em algumas empresas grandes. E eu me deparava com... Não, mas você tem que seguir com seus funcionários dessa forma. E eu me esbarrava. Tanto que eu nunca fiquei mais de 4 anos em uma empresa. Porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tenho certeza do resultado que dá. E é muito gratificante para mim. Então, se eu não tô 100% bem, se eu não tô atendendo 100% aquilo que eu acredito, os meus valores, sendo o trato que eu tenho com as pessoas que eu quero ter, para mim deixa de fazer sentido. Então, eu mudei de empresa muitas vezes, até que eu fui tocar uma operação que eu gostava muito na época. Mudou a minha diretoria, mudou a estrutura daquela empresa, e foi justamente quando eu engravidei. E a maternidade muda tudo nas nossas vidas, né, Pri? E não foi legal aquele momento. Eu era super workaholic. Eu, assim, demorei a querer ter filho, porque eu me dedicava integralmente ao meu trabalho, que era a minha paixão na minha vida. Nem sabia se eu ia querer ser mãe, porque aquilo ali já era meu filho. E não foi legal o trato que eu tive ali. Foi bem esquisito. Eu não esperava aquilo. De verdade. Por mais que a gente escute
né? Assim, ouvi dizer, a fulana foi demitida depois que voltou da licença. A gente escuta pra caramba isso. Mas a gente não... Assim, é difícil a gente absorver que aquilo é uma realidade muito A próxima. gente não quer acreditar, né? A gente não quer acreditar, acho que a gente... Isso é um exemplo, né? Mas Sim. tem vários outros Sim. aspectos que a gente poderia aqui ficar gravando 5 horas seguidas. E aí eu falei, bom, vou me dedicar à minha maternidade, ao meu filho. Eu tenho certeza de todo o trabalho que eu sempre procurei fazer de uma maneira impecável, com muita dedicação. Sofri um pouquinho no início, depois falei, vou me dedicar a isso. E aí meu filho nasceu, a pandemia começou. Tipo, fevereiro de 2020, começou em março de 2020. Somos 2 atropeladas da pandemia Exato. no meio do puerpério. Exatamente. E aí eu ia voltar para essa empresa em agosto de 2020, que foi o segundo boom da pandemia. Eu falei, eu não vou voltar, né? Eu não tenho a menor condição de voltar. Então, eu já tinha certeza que eu não ia voltar, mas o que eu pensei? Eu vou procurar o RH e vou ter um papo. Quem sabe existe a possibilidade de eu ir para uma outra área, né? Ali onde eu estava, na estrutura que eu estava, eu tinha muita firmeza de que eu não ia ficar. Porque eu gostava da empresa. Eu não precisei fazer isso, porque eu cheguei por telefone mesmo, se eu não me engano foi por WhatsApp, o diretor na época, ele me desligou. Então, eu não precisei fazer esse movimento que eu já ia fazer. Eu juro que eu agradeci naquele momento. Ele nem podia ter feito isso, tinha uma licença estendida, acho que não sei como é que se fala, quando você tem uma estabilidade estendida. Sim. Então, falei, nossa, gente, sério, eu jogo muito minha vida pro universo e eu tenho certeza que aquilo tinha uma condução ali do universo pra mim. Tinha muitas respostas. Então, eu falei, ótimo, então agora eu vou ficar até meu filho fazer pelo menos 1 ano dedicada a ele. Do que eu vou fazer depois, eu não sei. Quando eu estava retornando, eu fui ser convidada. Eu falei, quero retornar. E aí, quando a gente coloca o esforço naquilo, acho que tem uma energia que a coisa acontece, né? E aí, eu fui convidada para fazer um processo para ser head de um CSC, que é um tema que eu trabalho bastante, Centro de Serviço Compartilhado, de uma multinacional, e adorei as entrevistas. No meio desse processo, me pediram uma indicação de uma executiva que tivesse trabalhado comigo para falar nessa empresa. E eu liguei para uma pessoa da minha confiança, que eu gosto muito, que acredito muito, confio muito nela, pedi isso para ela e ela falou, óbvio que você pode dar meu nome, mas eu nunca escondi de você o que eu acredito para você. Eu acho que você precisa trazer seu conhecimento técnico, a consultora que você o que você traz em termos de processos, de eficiência, com os valores que você tem humanos, assim, de pessoas, esse olhar, uma competência que ela falou pra mim, né? Que ela acreditava que eu tinha muito de considerar o que já tinha sido feito, considerar as pessoas, empatia, ouvir. E eu acho que você tem que ter a sua consultoria. Ela falou, posso indicar numa empresa? E era uma investida, eu nem vou falar nome aqui, mas é uma investida enorme, que estava fazendo um super projeto numa empresa grande, que é meu cliente até hoje. E eles me indicaram, só que na época eu ri, porque eu falei assim, gente, eu não tenho... Você pode, mas eu não tenho uma consultoria, eu não tenho uma empresa hoje. Eu vou concorrer com as grandes consultorias, concorrer com o Aerogrupo, com Visage, com Accenture. Enfim, e assim começou a Orla para esse projeto, e tem 4 anos e meio, e eu tô muito feliz, porque eu tô trazendo para perto de mim as pessoas que têm os valores parecidos com os meus, tornando as empresas mais eficientes, mas cuidando também das pessoas. Então, essa é um resumo grande aqui. E é aí que a gente se conecta. Exato. A gente se conecta, e aí só pra explicar pra todo mundo, a gente se conecta primeiro através das nossas crianças. Então, basicamente, a gente se conheceu por causa dos nossos filhos, que têm mais ou menos a mesma faixa etária. E daí a gente começou a perceber que a gente compartilha os mesmos valores. Exato. E aí estamos aqui depois de... 4 anos? Tem isso tudo? Nossa, já tem pelo Acho menos que uns 3, né? Tem 3, 4 Pois anos. é. Então, eu acho que é muito legal você ter trazido essa sua história. Eu acho que tem pontos já super importantes que você trouxe. Alguns, inclusive, que a gente já trabalhou aqui no podcast, né? Esse olhar, né, para a maternidade, como o mercado de trabalho enxerga isso, né? E todos esses movimentos, a gente teve muitos relatos positivos, mas a gente sabe que a maioria dos relatos, eles estão bem mais associados com isso que você trouxe. Mas aí eu acho que eu quero voltar lá atrás, quando você falou do... Naquele momento que eu cheguei lá na farmácia, eu comecei a perceber que pessoas impactam na eficiência. Exato. Total. E eu acho que é o que a gente vem sistematicamente aqui falando, né? E a gente, enfim, nossa startup aqui está trabalhando com a questão de NR1, risco psicossocial, e isso tudo se costura, né? O quanto
A gente está falando de um ambiente saudável, um ambiente seguro emocionalmente e como tudo isso também é sustentado por processos. Então, eu queria que você começasse a trazer um pouquinho da tua experiência, do que você viu aí, um monte de consultorias e um monte de empresas. Você tem uma vasta experiência sobre essa parte, né? O quanto a liderança, a forma como a liderança trata os colaboradores, a forma como a gente enxerga as pessoas, cuida das pessoas. Como é que você enxerga esse paralelo? Gostei que você voltou nesse ponto, porque você sabe que eu não falava muito disso. E aí, eu participei de um evento recente, uma troca também, era uma troca de mulheres. E quando eu contei a história, eu lembrei disso, lá atrás. E eu nem tocava muito nesse assunto, e por isso eu lembrei de falar aqui hoje. E eu lembro um fato, olha, isso pelas minhas contas, tem 26 anos que isso aconteceu nessa farmácia. E eu lembro que o dono da farmácia aceitou de eu chegar lá. Assim, claro, né, jovenzinho, 18 anos, reclamando que as pessoas não produziam, que as pessoas trabalhavam mal-humoradas, que as pessoas... E eu lembro que eu cheguei lá e a primeira coisa que eu me deparei é que não tinha uma cadeira para eles sentarem. Assim, óbvio que eles ficavam cansados. Sim. E assim, eu tinha 18 anos, eu ainda não tinha quase nada de conhecimento de ferramenta. Mas pra mim aquilo era tão óbvio. Eu falava assim, mas como é que eu vou falar isso pra ele? Sim. Né? Assim, depois você vai ganhando ferramentas... Não, técnicas e é muito curioso você trazer isso, porque aí a gente tá falando, inclusive, de ergonomia, né? E aí a gente tá Exato. falando de tanto de NR1, correlação com NR17, porque vem dos riscos psicossociais. Gente, é fato, as pessoas, quando estão desconfortáveis com o corpo delas, elas começam a ficar mais irritadas, elas ficam mais estressadas. Então, né, às vezes é o simples mesmo, é o básico. Exato. É tão fácil ver, né? Bom, mas aí você perguntou também ao longo da minha carreira, né? Óbvio que atendendo empresas grandes, eu não vejo coisas desse nível. Sim. Mas a gente vê, não sei se é Olha, melhor às ou vezes- pior, né? Às vezes a gente... Mas são muitas relações tóxicas, né? E às vezes tem os narcisistas, tem vários tipos de personalidade que estão nas empresas e que é muito obscuro às vezes. É difícil enxergar, é difícil a gente demonstrar para as empresas. Acho que falta muito ainda esse canal realmente aberto. Eu trabalhei em empresa, e isso eu não vou comentar nomes, né? Mas empresas grandes de referência, que eu vi, que eu ficava numa sala de diretores e tinha pesquisa de clima. E a pesquisa de clima era uma dos indicadores de meta, de bonificação, que a gente ganhava bonificação, toda a empresa, né? PLR. E eu ouvi um diretor que era muito agressivo com os funcionários e que eu tinha até... Assim, a gente até tinha uma questão com o relacionamento, porque eu via coisas muito erradas que ele fazia e eu via ele chamando os funcionários dele, um a um, nessa sala. E ele falou para as pessoas, ele falou, você sabe que a sua avaliação conta a sua meta, e a sua meta conta seu bônus. Então, cuidado com o que você avalia. Bom, E é verdade. É verdade. Então, assim, qual é a forma que é a correta? Qual que é a forma que eu deveria medir clima nas empresas? É essa? Que vai medir depois se ele avaliar mal o gestor dele vai ser penalizado, mas ele vai ser penalizado também? Assim, tem muita coisa errada. Então, assim, eu tô dando um exemplo que é um exemplo que eu vi e que afeta totalmente o desempenho das pessoas. Ah, mas tem muita gente saindo, isso não tá gerando conhecimento e toda hora um sai. Óbvio, quem que quer trabalhar no clima dele? Ainda mais hoje, na geração que a gente tá, se a gente não olhar para isso, a gente só vai se afundar cada vez mais. Assim, eu poderia ficar dando 1000 exemplos aqui, mas é muito direta a relação. Então, hoje... Quando a gente faz, não só, por exemplo, eu gosto muito de RH, apesar de eu não ser uma pessoa de RH, mas dentro de RH, quando a gente faz recrutamento e seleção, ou quando a gente faz gestão de desempenho, isso eu faço muito, planejamento estratégico, plano de desempenho, isso eu faço muito. A gente tem, normalmente, se a gente tiver 5 indicadores, a gente vai ter 1 para 5 técnicos. Todos os outros são comportamentais. Seja Sim. da liderança, seja da equipe operacional. Né? Assim, tem uma pessoa que ela fala sempre isso, assim, eu contrato pelo técnico e demito pelo comportamental. Só que eu sou do princípio que a gente tem que contratar pelo comportamental também. Eu acho que faz até mais sentido, né? Porque o técnico você pode treinar. O comportamental é muito difícil. E aí a gente entra numa outra discussão de cultura que
cultura não necessariamente tem certo e errado. Tudo bem, tem algumas coisas que são absurdas, tipo essa pesquisa de clima. Mas não necessariamente culturas têm coisas certas e erradas. O importante é eu contratar quem se identifica com aquela cultura. Então, quando eu vou contratar pelo técnico e ignoro essa questão, eu já... Ainda que eu acerte, eu não sei replicar, porque foi sem querer. Isso. Não, e eu ia falar uma coisa interessante disso que você trouxe da ferramenta, né? Porque aí a gente pega uma pesquisa de clima, pega uma ferramenta e é a ferramenta pela ferramenta. Exato. As pessoas se perdem do propósito da ferramenta, né? Então, a gente entender que uma pesquisa de clima, um mapeamento de risco psicossocial, um mapeamento de maturidade ou qualquer outra coisa que a gente vá fazer, não é a ferramenta pela ferramenta, não é o objetivo, vou aplicar e todo mundo vai responder e pronto. Não, é o que isso significa. O que significa o processo? O que significa o resultado no qual a gente vai chegar? Exato. Como a gente vai chegar nisso também significa alguma coisa, né? Porque senão, se fosse só para preencher pesquisa de clima nesse sentido, no mesmo, não fazer, dá na mesma. Porque se eu obrigar a pessoa a responder positivamente porque você está coagindo aquela pessoa, o resultado ele é completamente enviesado. Ou seja, a gente não trabalha o que a gente precisa trabalhar numa pesquisa de clima, né? Então... Eu acho super curioso, porque vira e mexe a gente conversa sobre isso, até no sentido de que, óbvio, tem coisas que a gente entende que culturalmente precisa estar no objetivo, porque senão as pessoas elas acabam não valorizando e não colocando aquilo na rotina. E a gente sabe que, por exemplo, gestão é um desses pontos, porque eu já trabalhei em grandes empresas e uma grande empresa e quantas vezes mas o bicho tá pegando, eu tenho que resolver esse problema, E aí... A reunião 1 a 1 fica para depois, a reunião de equipe fica para depois, o feedback fica para depois, e a parte de gestão vai sendo atropelada pela parte operacional. Mas o grande ponto é, como a gente começa a pensar nisso de uma forma que não seja uma forma onde a gente canibaliza isso, né? E aí, por exemplo, a gente tem discutido muito sobre metas coletivas, sabe? Porque às vezes a gente, inclusive, coloca algumas metas individuais, que é isso. O diretor, cumpri minha meta, todo mundo respondeu bem, tá tudo certo, resolvi meu problema. Mas aí, às vezes, você resolve o seu problema e você afunda o coleguinha do lado. Exatamente. E aí, coletivamente, o resultado não é positivo. Então, não adianta eu olhar também só para uma meta individual. Eu preciso começar a entender como eu impacto o coletivo, como eu atravesso as pessoas que estão conectadas com o meu trabalho. E não é sobre só eu chegar na meta, é eu chegar na meta e puxar todo mundo para vir junto comigo. E como eu cheguei lá, né? Se eu consigo fazer de novo. Lições aprendidas, né? E assim, não é um ambiente competitivo, é um ambiente colaborativo. Exato. É assim que a gente vai chegar no resultado final, Sim. né? Tem alguns dados que eu acho bem interessante, assim, de por que as empresas fracassam, né? E quando a gente fala dos 10 maiores problemas de gestão, isso é uma pesquisa de Harvard, inclusive, dos 10 maiores problemas de gestão, 6 são ligados a processos e qualidade e os outros 4 são ligados à estratégia. E quando os gestores das empresas, os líderes vêm me procurar para resolver o problema deles, normalmente eles trazem assim, meu problema eu vou ter que mudar o time, né? Ou, enfim, outros nessa linha muito, assim, nada razoável e uma visão muito míope, né? Uma visão que você... Sabe aquela imagem que, apesar de ser muito batida, eu gosto muito do iceberg? O problema está muito mais embaixo, está muito além do que você enxerga, né? E eu não culpo essa liderança, às vezes empresários de pequenas empresas, os donos das empresas, eu não culpo eles por eles não terem esse conhecimento. Eu tô aqui para ajudá-los a enxergar isso. Obviamente, alguns têm mais humildade de saber disso e outros não, mas quando uma empresa nasce, dificilmente é porque a pessoa é muito boa em gestão. Normalmente, ela tem paixão por algo, eu tenho paixão por moda e eu vou ter uma empresa de moda. Ou porque ela conhece muito tecnicamente de um produto, de um serviço, e ela vai prestar aquilo, paixão, visão ou competência técnica. Exato, exatamente. É o médico que é muito bom como médico e abrir uma clínica. Ele não sabe gerenciar. Nada contra, cada um no seu quadrado, tá tudo certo. Sim, eu também não sei fazer cirurgia. Exatamente. Né? Então, quando eu chego, eu tento mostrar muito esse olhar. Eu primeiro escuto e essa é a sua dor. Essa não é a causa do seu problema. Mas eu vou encontrar a causa do seu problema. E, normalmente, ela não é as pessoas. Porque se eu tenho
esses 10 problemas resolvidos, que é a estratégia que vem em cima, que vem, ou seja, desse empresário. E eu deixo os processos razoáveis, né? Desenhados de uma maneira estruturada, organizados como tem que ser, eficientes e com qualidade na entrega, eu matei grande parte dos meus problemas. E aí você trouxe o exemplo, né? Eu preciso trocar a minha equipe. Legal, aí você troca a sua equipe, aí você não sabe treinar a sua equipe, não sabe, porque você não sabe qual é o processo que você faz. Então não adianta nada você trocar as pessoas se você não tem claramente o que você faz. Beleza, eu vou tirar a pessoa da posição tal, vou colocar a outra. Tá, o que essa pessoa faz? Como ela faz? Quais são os passos que ela segue? Quais são as informações que ela tem, né? E aí, ou seja, tudo isso num processo bem definido, a pessoa vai saber o que ela precisa fazer, independente de se você tem uma outra pessoa ou não, mas é isso. Às vezes as pessoas pensam, vou só trocar de pessoa, como se alguém fosse sentar ali naquele lugar e fazer um milagre. Exato. Exatamente. Né? Tipo, não, ela vai sentar ali e aí ela vai receber do astral todas as informações que ela precisa para desenvolver bem o trabalho dela. Ele pode até dar a sorte de acontecer e chegar alguém muito bom. Por quanto tempo? Pô, tá muito difícil não e o bom, ele é muito relativo. Sim. Porque ele é bom, mas ele tem o perfil. Isso pode acontecer. O que eu falo para as pessoas, né, para esses gestores ou empreendedores, eu falo o seguinte, pode ser sim que tenha movimentos na equipe, mas movimentos estratégicos. Exato. Se eu sei exatamente o que deve ser feito, eu posso entender que essa pessoa ela não tem o perfil pro que ela tá fazendo, mas ela tem perfil para uma outra coisa. Exatamente. Ela tá sendo, às vezes, subestimada. Né? E eu posso usar melhor de cada recurso. Assim, é tão lindo você ter uma equipe multidisciplinar. Assim, óbvio que isso é incompatível com seus valores, com a cultura, como você falou. Óbvio que aquela pessoa tá no ambiente errado. Sim. Mas assim, de resto... ontem eu comecei um projeto numa pequena... A gente atende grandes empresas e agora a gente atende também pequenas e médias empresas. Tem sido uma paixão muito grande para mim. Porque o resultado é muito rápido e eu fico muito feliz de atender pequenas e médias empresas, que eles precisam de mais e eu poder ter chegado nesse ponto de conseguir oferecer meus serviços para pequena e média empresa tem sido uma realização muito grande. E aí, ontem a gente começou um projeto numa empresa, é um clube. Achei bem interessante o modelo de negócio, parecido com o de hotel, que é uma coisa que eu gosto muito também, um negócio que eu gosto. E tem esse problema de pessoas real, de competências mesmo, técnicas, existe essa questão. Só que quando eles trazem, eu fui perguntando, né? Como é que tá a organização disso? Como é que tá esse processo? Como é que tá esse sistema? Assim, a gente tem um sistema brilhante, mas ele é subestimado, porque as pessoas não sabem mexer. Ninguém nem ensinou as pessoas. Mas como é que é o processo? Clássico. Como é que é o processo? Não tem. Então, assim, é um erro deles? Sei. Acontece, vamos ajustar, sabe? A gente não culpa as pessoas, porque é isso. Nasceu de alguma forma, tá aí, tem resultado. Sim. O clube é maravilhoso, tá tudo certo. Mas vamos olhar agora. Se a gente olha para as pessoas primeiro, a gente vai continuar com os mesmos erros. Então, vamos fazer o seguinte, eu falei isso para eles ontem, inclusive, né? Coincidência ou não. Falei, em vez de a gente olhar as pessoas agora, eu vou entender tudo o que vocês precisam fazer. Tudo que vocês têm hoje, o que pode melhorar. Quando tiver todos os processos e tarefas definidos que realmente importam, e a gente elimina tudo aquilo que não importa, porque normalmente são muitas atividades que não importam, não precisam ser feitas, a gente vai começar a botar isso numa estrutura. Então, o que você precisa em termos de recurso? Não é o Joãozinho, a Maria, não. O que você precisa? Você precisa de uma pessoa cuidando disso, com esse perfil. De outra, agora sim, no final de tudo, vamos ver quem você tem. E vamos encaixar essas pessoas nos lugares certos. Exatamente. Não, e é muito legal você trazer isso, porque, enfim, né, dentro da metodologia que a gente tem aplicado para fazer o mapeamento de risco psicossocial, a última coisa que a gente também olha são para as pessoas, apesar delas fazerem parte desse processo de mapeamento. Mas aí a gente vai olhar os indicadores da empresa, a gente vai olhar os processos da empresa, a gente vai olhar o que o RH já pratica, Perfeito. Quais são os planos de treinamento, a estratégia de desenvolvimento, tudo isso para entender e fazer esse mapa. Falar, ok, isso aqui, como é que isso aqui encaixa ou para fortalecer, né? E aí eu vou mitigar um risco, ou eu vou potencializar um risco. Como essas coisas conversam? Depois disso tudo mapeado, tá bom, aí agora a gente vai olhar para o que a gente pode oferecer para as pessoas, porque às vezes não é sobre oferecer um treinamento sobre estresse para a pessoa, não é sobre oferecer um psicólogo para a pessoa.
você tá enxugando gelo, não é sobre aquelas isso. palestras motivacionais, né? Que são não serve pra nada. ótimas. No primeiro mês, todo mundo sai do gás. No segundo mês, aquilo ali já foi embora. E quantas vezes você investiu 30 mil. E quantas vezes eu já fui alvo desse... Eu já estive do outro lado da cadeira de falar... Nossa, que incrível treinamento. E quando você olha daqui a um mês, ninguém mais consegue aplicar aquilo. Exato. Porque dentro da estrutura da empresa, não existe um ambiente no qual aquilo é possível de ser aplicado. Então, não adianta, a gente precisa olhar para os processos, a gente precisa olhar para planos de cargos e salários, a gente precisa olhar para job description, a gente precisa olhar para tudo isso para entender. Tem, não tem? Tem? Tá bom. Como é que você comunica? Como é que as pessoas acessam isso? Porque tudo isso vai impactar em como a pessoa se sente no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente tem, falando de risco psicossocial especificamente, a gente ainda tem uma questão que é um pouquinho mais profunda, que é a maioria das pessoas não sabe ainda o que é um risco psicossocial. E as pessoas que trabalham com isso ainda têm dúvida. Aí a gente vai conversar sobre risco psicossocial e pede, por exemplo, processos trabalhistas relacionados a risco psicossocial. Ah, não, ninguém teve burnout. Mas eu não falei nada de burnout. Muito eu bom. Perguntei risco psicossocial. Então, tem um risco, ele tá ali, ele pode virar um burnout ou não, mas se não teve, tá tudo bem. Aí a gente fala, tudo bem, a gente vai avaliar os processos. A gente começa a ver e tem uma série de processos com pedidos de hora extra. De pagamento de hora extra. Você fala, pera, aqui tem uma questão. Porque se tem essa quantidade de horas extras, a gente avalia a folha de pagamento. E, sei lá, 90% da folha de pagamento todo mês vem com hora extra. Tem uma coisa errada. Tem um risco psicossocial aqui. Não é sobre a pessoa chegar na doença. É o que tá ali antes. Até porque a doença é a ponta do iceberg, exato. né? Exatamente. É depois que tudo... A pessoa vai manifestar aquela doença. Mas não, tem várias coisas ali que estão indicando, né? E aí foi muito curioso, porque numa das reuniões que eu tava fazendo, uma das pessoas estava falando assim, porque eu tava conversando com outro empresário... E ele falou, tava tudo bem até a gente começar a fazer o mapeamento. E aí a gente resolveu fazer esse mapeamento da NR1, agora tá todo mundo reclamando. Aí eu falei assim, bom, vamos lá, podem existir duas coisas. Pode ser que seja um assunto que as pessoas não se sentiam confortáveis em falar. E pelo fato de ter o mapeamento, abriu-se esse canal para conversar sobre isso. E de fato, talvez não tivesse, né, tivesse tudo bem. E aí agora as pessoas estão se sentindo mais abertas para falar. Mas a gente pode também ter a percepção de que tá tudo bem. E aí, se eu for pegar esses indicadores dessa empresa do ponto de antes dele ter feito o mapeamento para trás, eu vou começar a olhar que tem passivo trabalhista, que o turnover dele tá nas alturas, que ele paga hora extra pra caramba, e ele vai falar, tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Essas pessoas estão sobrecarregadas, essas pessoas não estão conseguindo descansar, essas pessoas não param no posto de trabalho. Então, assim... Será que tá tudo bem mesmo ou é a visão curta, míope de que tá tudo bem? E o impacto na eficiência e na produtividade. Exatamente. O retorno que aquela empresa está gerando. Porque exatamente. A maioria não consegue enxergar isso. E para mim, a relação... Assim, eu sempre colocaria para medir isso aí, eu sugeriria um indicador de produtividade. Sim. Sabe, ele pega um driver principal de cada entrega, se é o processo ali de contas a pagar, se é o que for, pega o driver principal de cada ali... linha de operação ali, da parte administrativa, principalmente, que são os mais impactados normalmente, o back-office ali que trabalha igual uma máquina, né? E mede esse indicador de produtividade. Mede quanto que está produzindo, faz um trabalho como esse e volta a medir. Exatamente. O resultado é claro, não tenho dúvida. E aí, inclusive, muitas das vezes, dentro desse processo, assim... Aí você vê que tá oferecendo 50 mil benefícios, gastando uma fortuna. E aí vai falar, mas isso não funciona de nada. Aí a gente olha e fala, mas não foi funcionar. Por que você tá fazendo isso? É a coisa do eliminar processo que não precisa. Você fala, mas por que você tá oferecendo esse benefício? Ele nem avisou pro funcionário que ele tem. Já começa por aí. Pra que você tá fazendo isso? Isso aqui tá conectado com qual estratégia? Com qual estratégia exato, de RH? Cara, com exato. qual... plano estratégico. Onde que você quer chegar? O que você pretende impactar fazendo isso? Fazendo isso. E aí, assim, dentro da avaliação de risco, dentro de um bom desenvolvimento de plano de ação, é olhar e falar, não, olha, eu vou oferecer o benefício tal, porque isso conecta com essa linha toda de ação e isso aqui vai ser um ponto que a gente vai... medir, vai entender que isso aqui vai impactar da forma X, Y, Z. O resto eu posso tirar. Então, assim, muitas das coisas que eu tenho falado, eu falo assim,
gente, mas vocês estão oferecendo psicólogo, porque aí entrou essa coisa e todo mundo, É, vamos falar de psicólogo. Aí você fala, mas por que você está oferecendo psicólogo? Você sabe por que você está oferecendo? Você sabe como é que isso está impactando? Sim. Qual o retorno que isso está dando para a empresa? Tá fazendo para cumprir agora uma legislação, uma obrigatoriedade, mas não tá vendo que para ele vai ser bom, o resultado da empresa vai ser bom. Sim. Então, assim, vamos olhar de maneira mais ampla, né? Vamos desenhar esse plano estratégico Exatamente. completo. Vamos inserir o RH e todo o planejamento de RH, de ação, de treinamento, de desenvolvimento de carreira, de folha de pagamento, tudo dentro do plano estratégico da empresa, como isso pode, né, melhorar a questão de... E às vezes não é que você vai, né, entrar mais dinheiro, mas é que você vai parar de gastar dinheiro ou perder dinheiro. E isso também é positivo para a empresa, né? Então, é muito curioso você trazer isso, porque quando a gente começou a falar, eu falei, não, mas tem muita coisa conexão que se entrelaça e que se Quer ver conecta. uma coisa também que eu acho bem interessante, assim, quando a gente fala de produtividade, a gente tá falando aqui de pessoas, né? Enfim, do comportamental, de como que trata, o que tem, o que não tem. Mas muitas vezes eu também chego e falo assim, cara, meu problema é eficiência e eu vou implementar uma tecnologia que vai resolver todos os meus problemas, né? E eu aprendi com uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha comigo, que ele fala assim, antigamente, até um tempo atrás, a única certeza que a gente tinha é que um dia a gente ia morrer. Agora a gente tem 2 certezas, que um dia a gente vai morrer e que amanhã vai ter uma tecnologia nova. E todas as pessoas acham que a gente vai resolver todos os problemas com tecnologia. Aí eu sempre dou um exemplo, quando eu dou aula de produtividade e tal, eu dou o seguinte exemplo, né? Se eu tô dizendo que eu vou resolver um problema meu com uma tecnologia e eu não tô olhando para o processo, vamos supor que eu tenha uma fábrica de canetas manuais. Então, todos os dias eu fabrico canetas manuais e eu fabrico 10 por dia, porque é manual, então demora. Sendo que dessas 10, 9 estão saindo quebradas. Eu pego o mesmo processo e implemento o sistema que vai implementar 10 vezes mais rápido. Ou seja, ao invés de 10 canetas, eu vou produzir 100 diariamente. 90 quebradas. 90 quebradas. Eu fali porque eu gastei toda a minha matéria-prima em um. Exatamente. O meu desperdício vai ser muito gigante. maior. Então, assim, é um outro viés dessa questão de falar, o problema é a pessoa, não tá produzindo, vou aumentar a produtividade. Cara, mais uma vez. Muito esse exemplo. Mais uma vez, se eu não olho pra base, que é o meu processo, não adianta eu falar das outras coisas. Não adianta. O sistema por si só, ele não vai resolver o problema. Você precisa entender por que você tá... Por que você está usando o sistema, como ele se encaixa na estratégia, em que momento, quais são as etapas que você vai usar o sistema, o que é entrada, o que é saída. Porque Ele ele é uma ferramenta que vai resolver uma questão de um processo já pronto, desenhado, melhorado. O que eu quero com aquele processo. O processo também tem que ter um objetivo ligado ao planejamento estratégico. Porque também se é um processo lindo, maravilhoso, mas se ele não tem objetivo nenhum, ele não serve pra nada. E não tá conectado com nada, com coisa nenhuma. Quer um outro exemplo legal, que você vai gostar também? Eu gosto de dizer esses exemplos, é coisa de professora, né? Eu sou muito professora. Isso é um exemplo real, de alguns anos atrás, e eu sempre trago ele da planilha azul. Planilha azul é de um caso, mas todo mundo tem uma planilha azul, amarela, verde. Que é você chegar nas empresas e falar assim, me conta aí tudo o que você faz. Eu perco o meu mês inteiro escrevendo, planilhando esse negócio aqui. Essa planilha, ela é muito complexa, ela é muito importante para a empresa. Se eu não preencher essa planilha, ela vai afundar a empresa, todo mundo precisa dela, área tal. Legal, tá bom. Só que você percebe nas conversas que nenhuma outra área falou que usa aquela planilha, né? Em diferentes situações isso. E aí eu já fiz isso algumas vezes, mas tem que fazer com muita cautela, muito cuidado, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, então. Usem com moderação quem está ouvindo. Com moderação essa dica. Coloca uma senha nessa planilha. Pergunta quem é que chega pra você pra perguntar a senha. Passa um mês, ninguém pediu. Ou seja, ninguém está usando aquela planilha. E você vai sondar porque, por N motivos. Mas ela não está sendo necessária, a empresa não está parando. Cara, elimina esse processo agora, nem avisa ninguém. Sabe? Então, assim, estratégias que a gente faz... Só um parênteses aqui. Se você trabalha com RH, você certamente faz alguma planilha dessas, mas não é pra você parar de fazer, é pra você arrumar alguém que olhe pra ela urgente. Exato. Não, tem as duas coisas, né? Tem a planilha que ela realmente não serve pra nada. Sim. Porque você já tem um sistema. E tem a planilha que ela deveria servir, mas não está servindo. É esse ponto que você colocou. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem observado bastante na questão de RH, né? Nessa parte mais de conseguir avaliar os dados. Então, às vezes, produz muitos dados,
mas não consegue concatenar isso, tirar uma conclusão com relação ao que isso está dizendo e como isso vai retroalimentar o processo. Então, acho que cai um pouco nesse ponto de, quais são, o que você está criando de dado, como você vai olhar para esses dados e o que você vai fazer com isso para reajustar a rota. Seja, isso vai validar e vai dizer que a rota está ok, a gente está indo na direção que precisa ou não. Isso aqui está mostrando que a gente está indo numa direção completamente diferente de onde a gente gostaria, então a gente precisa sentar e reavaliar tudo de novo, né? Então, os indicadores, os dados, eles de fato vão mostrar pra gente alguma coisa, direcionador, né? Muitas vezes eles vão mostrar que o planejamento estratégico não foi feito. Então... Você não sabe nem pra onde ir, né? Exatamente. Você não sabe nem qual é o próximo passo. Exatamente. Muito bom. Muito legal. A gente faz um questionário, né? Que é um diagnóstico de maturidade de gestão empresarial. A gente faz vários tipos de diagnóstico, mas esse é o foco de pequenas e médias empresas que não tem nada dessa estrutura normalmente. Então, eles são avaliados 11 competências e aí avalia estratégia, processos, compras, toda a gestão financeira, gestão de pessoas, SG. São 11 competências no total. E aí ele preenche um questionário web, uma plataforma, e dá um primeiro direcionamento para ele de cara. Você aperta o botão, sai um relatório. Então, ali, a gente já consegue ter um cheiro ali, né, da rota. E o que é mais interessante? Se a gente faz meia dúzia de perguntas, ou fica meia hora entrevistando o líder daquela empresa, o empresário e tal, e a gente aplica, não conversa. Não é que não conversa, elas conversam o que ele falou com a planilha, com o nosso entendimento, mas nunca é direto. Ele vai falar que o problema dele é um, e sempre no questionário aparece que, na verdade, é outro. Mas aí, com isso, a gente consegue cruzar e entender o que está sendo a raiz daquilo ali, sabe? Sim. E, assim, entra tudo isso. Entra a questão de pessoas, entra a questão, sei lá, que é os processos, que é a organização financeira, que é a estratégia, que é a falta do cuidado. Enfim, é muito interessante, assim, porque eles precisam de uma rota, né? De um direcionamento. Sim. Não, é muito legal você falar isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto, né? Que a gente falou de sistema, falou dos processos, de que não adianta a gente ter um sistema se a gente não sabe qual o processo que a gente vai fazer. A gente também falou dessa questão dos dados e de retroalimentação, e tem um assunto assim que eu simplesmente amo com relação à gestão de processo, que é a parte, de fato, de lição aprendidas, assim, né? De gestão do conhecimento, e que tem muito a ver com essa parte de desenvolvimento humano também, de autoconhecimento, e que quantas vezes a gente também vê isso nas empresas, né? E aí eu até tenho, de fato, uma experiência pessoal com isso, porque enquanto eu estava na empresa de engenharia, a gente literalmente não tinha esse processo. Eu trabalhava com operação, então você imagina a quantidade de retrabalho e de problemas que às vezes a gente tinha na operação, porque na engenharia a gente não olhava e falava, mas o que a gente já tem de conhecimento produzido? Como é que eu posso melhorar? E era literal, assim, processo, né? Porque os nossos procedimentos eram para alguém executar um processo, para montar, instalar alguma coisa. Então, era passo 1, faça isso, passo 2, faça aquilo, passo 3, faça aquilo. E assim, mas com esse equipamento não funciona dessa forma. E aí você vai continuar falando, passo 1, faço isso, passo 2, faço aquilo, passo 3, faço aquilo. Aí chega lá, navio em downtime. Milhões perdidos, e aí é na cifra de milhões, porque não é na cifra de 1000, né? Uma diária de um navio desses é caríssimo. E aí, gente, vamos lá, a gente precisa começar, independente de ser muito rudimentar. Então, a gente tá falando de sistema, não precisa ser um negócio fancy, né? Do tipo assim, a gente começou com uma planilha de Excel. Qual era a operação, quais eram os principais pontos de operação, se eu estava fazendo uma CVD, enfim, né, os termos técnicos que a gente poderia fazer um filtro, o que aconteceu, o que a gente viu que funcionou. Olha, isso aqui funcionou muito bem nessa operação, isso aqui não deu certo nessa operação. E começar a criar o hábito de só olhar a planilha, assim, aprender a filtrar o que precisa ser filtrado e olhar as informações que estão ali. E aí é muito curioso, porque, primeiro, foi simples, uma planilha de Excel. Simples. É para ser simples. Era o mais rápido para implementar. E aí o curioso é o quanto você também precisa da conscientização das pessoas. Olha, no final do seu trabalho existe um encerramento de projeto. Não adianta você fechar essas coisas e falar, pronto, acabou. Não, tá bom, deixa eu pegar o que aconteceu.
deixa eu estudar o que eu planejei, deixa eu ver o que foi executado, deixa eu entender por que teve essa mudança. E aí a gente está falando de gestão de mudança e de uma gestão de mudança bem traqueada, porque quem tá lá precisa fazer gestão de mudança para dar esse feedback pra galera. E o que impacta cada pessoa, cada recurso. Exatamente, tudo. E aí faz o encerramento de projeto direitinho, anota o que foi feito, anota as mudanças, porque aí o coleguinha depois também tem que aprender. Eu tô começando um projeto, mas é porque eu tenho tempo apertado e não dá tempo. E aí você fala, cara, às vezes você tá gastando um tempo desnecessário fazendo outras coisas. Se você fizesse um bom planejamento de entender qual é o teu escopo, entender quais são as coisas que vão impactar, você vai executar muito mais rápido. Então, são coisas assim que eu sou do tipo muito, muito, muito apaixonada e que de fato eu vivi muitas coisas práticas de bater a cabeça e falar, não, peraí, que desse jeito não dá, vamos lá, galera, vamos criar um negócio aqui que ajude a nossa vida, né? Eu tenho um lema que é exatamente ligado a isso que você acabou de falar, que é óbvio que a gente pode errar e que a gente vai errar, mas nunca pode ser o mesmo erro. A gente tem que errar coisas diferentes. Todo erro tem que gerar uma lição aprendida. E isso tem que estar registrado em algum lugar. Seja numa melhoria de processo, seja numa comunicação formal, num projeto de cultura, seja o que for, eu tenho que resolver a raiz daquele problema e não posso errar ele de novo. Se eu errar de novo, tem uma coisa muito errada. Né? Então, assim, a gente vai errar, mas que nunca seja o mesmo erro. Exatamente. Porque aí a gente está deixando de aproveitar todo o conhecimento que a gente, de fato, está produzindo, né? E aí a gente está falando aqui de dados e, no final das contas, as nossas experiências, elas estão o tempo todo produzindo conhecimento. Sim. Exatamente. Como é que a gente para olhar o conhecimento que eu produzi? E aí eu acho que a grande questão, né, da gestão do conhecimento é essa. Às vezes a gente produz um conhecimento que é tácito, né? Ele não está claro ali de que aquele conhecimento foi gerado. Mas na hora que eu sento, preciso pensar e começar a comparar o que foi planejado, o que foi executado, para onde isso me levou, eu começo a trazer isso para o concreto e falar, então quando eu sigo esse caminho, eu resolvo esse problema. Quando eu sigo esse caminho, eu tenho esse problema. E aí eu começo a deixar isso claro para outras pessoas. Eu vou pavimentando esse caminho também para outras pessoas. Exato. E aí, conectando lá com aquele iniciozinho que a gente falou, né? Aí, às vezes, o cara tá falando, vou trocar porque a minha equipe, vou trocar a equipe. Aí você fala, tá. Aí essa pessoa sai, todo o conhecimento que ela tem, todas as questões que ela já viu, vão embora, porque ao mesmo tempo também não teve nenhum processo que conseguisse extrair todo aquele conhecimento e deixar ali para que aquilo pudesse ser rodado, pudesse ser executado por outras pessoas, né? Então, assim, uma coisa vai se entrelaçando. Ou eu vou deixar a pessoa ir, né? Porque eu não fiz o meu trabalho como deveria, ou não dei as ferramentas que ela precisava. Exato. Seja recursos técnicos, seja comportamentais, e da mesma maneira se leva. E eu perdi todo aquele histórico e vamos começar de novo, enfim. E a coisa se repete, porque é um ciclo, né? A própria melhoria contínua é um ciclo. Sim. Né? Então, ou eu vou ter, como eu brinco, né, piorias, e vou ter um ciclo de piorias. Espiral para baixo, ciclos, ou espiral para cima. Ou eu vou ter um ciclo de melhorias. Exato. Então, que a gente tenha um ciclo de melhorias, né? Eu falo muito dessa questão da pioria, eu brinco muito com isso, porque quando a gente não usa os recursos certos para melhorar, quando a gente não enxerga a melhoria de fato sendo a raiz do problema, né? Nossa, essa sala não está muito produtiva, vamos pintar a parede branco ao invés de preto? Isso vai ser uma mudança, mas nem sempre uma mudança é uma melhoria. Às vezes uma mudança é uma pioria. Não vai resultar em nada, né? Pelo contrário, as pessoas vão falar, caramba, mudou alguma coisa, a parede mudou. Toda mudança gera um conflito interno nas pessoas, uma preocupação, uma resistência. Isso é do ser humano, existe um ciclo todo de mudança que fala sobre isso. Pode ser um outro tema, para outro dia. Muito bom, que eu adoro, sou apaixonada por gestão de mudança. Então, existe um comportamento. Então, assim, eu tô mudando para quê? E aí, para melhorar de fato, eu tô impactando uma causa raiz de um problema meu, o que isso vai trazer de resultado lá no meu plano estratégico que a gente falou, né? O que eu tô fazendo para que eu alcance outros degraus e de fato seja esse ciclo de melhoria contínua? Então, assim, é tudo conectado. Tudo conectado. É tão apaixonante, né, falar disso. Eu acho que tem duas coisas que você falou, né? Que enquanto você estava falando das pessoas, e aí, às vezes tem esse imediatismo de vou trocar a pessoa e dentro do processo, não é sobre o fez o certo ou fez o errado, é fazer a análise, né? Então, sentar com a pessoa e falar, tá, por que você não chegou nesse objetivo? E aí, fazer uma investigação mesmo, porque às vezes é isso que você falou.
Às vezes, dentro desse processo, a pessoa identificou que ela não tem uma ferramenta que ela precisava para executar bem o trabalho dela. E aí, chegou no final de um ciclo, chegou no final de um projeto, chegou no final de uma tarefa, parar e olhar para trás e falar como eu poderia ter feito isso melhor, o que pegou para eu não conseguir chegar no resultado que eu tô chegando, é o que vai fazer da próxima vez, ao invés de você falar, você não faz bem o seu trabalho, não. Então, vamos tentar da próxima vez fazer assim, ó, desse jeito, e dar a oportunidade também para essa pessoa ir evoluindo e a gente entender que às vezes é muito mais sobre estratégia ou sobre oferecer algum recurso que aquela pessoa não está tendo. E eu acho que um outro ponto que você trouxe, que eu, enfim, gosto muito, né, que tem essa parte de gestão de mudança, é de fato essa conexão, assim, né, da gente poder entender que é um fluxo, é um processo que ele vai se dando quando a gente tem essa consciência de que a gente vai reavaliando o processo, vai retroalimentando. Então, eu também gosto muito da parte de gestão de mudança. Muito bom, muito bom. Eu ia falar uma coisa quando você estava falando isso, eu até esqueci. Daqui a pouco eu me lembro. Não tem problema. Quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que é importante... Eu tô quietinho hoje, né? Tá quietinho hoje. É importante também a gente entender o porquê que a gente vai fazer as coisas, né? Vocês falaram bastante do processo e principalmente quem está liderando, transmitir isso. A gente passou há pouco tempo por uma consultoria que tinha exatamente essa situação. Tinha uma menina que fazia todo o atendimento do cliente e ninguém sabia o que ela fazia. Aí o gestor virou para mim e falou, não, mas ela tem uma planilha. Eu falei, maravilha, me dá a planilha que eu vou olhar. Quando eu abri a planilha, só ela entende o que está escrito. Ela marca lá, ela sabe tudo que tá lá. Mas mais ninguém sabe. E aí, quando ele viu a planilha, ele ficou desesperado. Ele falou, caraca, se ela sair, eu não tenho... eu vou perder tudo, eu não sei nada. Eu falei, tá, vamos fazer isso com calma, explica pra ela o que tá acontecendo. Não, deixa comigo. A partir de agora, você vai escrever isso assim, 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 assado. Tá bom, vou escrever. 2 dias depois, a menina arrumou outro trabalho e foi embora, porque ele foi impor a ela uma coisa que ia mudar toda a rotina dela, ao invés de explicar pra ela, olha, se o time crescer, chegar alguém novo, eu preciso que ele faça igual você, porque você já faz muito bem. E aí estava lá o gestor desesperado, porque não tinha ninguém pra fazer o que ela fazia, e tinha uma planilha que ele não sabia nem o que estava escrito. Então... até tem a ver com... Eu lembrei, por causa de você, eu lembrei o que eu ia falar. Esse papel do líder que a gente está falando, né? Do gestor, do empresário, se é uma empresa menor. Eu vou fazer um contraponto agora também. Boa. Meio que a defesa deles também, assim, digamos assim, né? Vamos botar o contraponto que eu acho que é relevante do que eu vejo da minha experiência. É muito difícil também, sabe? Porque é isso, se eu tenho uma formação em gestão e eu sou líder de uma empresa, porque eu fui escolhida para ser gestor, eu tenho total responsabilidade. Eu tenho que saber ser gestor, e saber ser produtivo, e saber comunicar. Eu tenho total responsabilidade sobre aquilo. É o meu papel enquanto gestor de empresa. Mas se eu sou um empresário, é muito fácil você cair na rotina. E você só... É igual na nossa casa. Sim. Que assim, a gente eu trabalho muito com gestão há mais de 20 anos. Eu adoro. Eu penso em processo o tempo inteiro. Mas com a minha formação, com tudo que eu vivi, eu entro na loucura do dia a dia, da rotina. E as coisas saem do controle, né? Porque a gente não consegue. Assim, óbvio que quanto mais esse empresário procurar ajuda de gestão e organizar os processos e organizar a estrutura organizacional correta, fazer um plano estratégico, só vai melhorando a vida dele e ele vai conseguir gerir essa empresa com muito mais resultado, produtividade, harmonia, enfim. Mas a chegar lá não é simples. Eu super entendo. Isso que quando eu falo isso, eu falei assim, por favor, se eu faço uma cara de susto com alguma coisa que você tem, não é uma crítica. Eu super entendo. Eu tenho total empatia. Eu me coloco na sua posição. Eu também tenho empresa. Isso é a complexidade que isso é. Sim. Né? Porque eu acho que você falou do simples, talvez seja simples, mas não significa que seja fácil. Porque às vezes é simples no sentido assim, eu consigo olhar e falar, tá bom, isso aqui que você tem que fazer. Legal, mas aí você sair do que tem pra fazer, não necessariamente é fácil de você conseguir fazer isso. Como diria
Sabedoria popular, na prática, a teoria é diferente, né? Mas e porque eu já tô aqui no meu caos. Como sair desse meu caos? É um esforço muito grande. Sim. Eu tenho que quebrar ali Sim. um paradigma, eu tenho que mudar uma rotina Sim. bruscamente, eu tenho que fazer pra coisa começar E muitas a das ajustar, vezes eu né? preciso olhar pra mim pra entender quais são as minhas Total. resistências, o que eu preciso Total. mudar, Eu enfim. acho que isso é muito importante. Tem uma coisa da identidade também, né? Se eu sou o melhor cardiologista do Rio de Janeiro, eu não vou virar o melhor dono de clínica, eu vou virar um dono de clínica normal. Então, eu quero ser o melhor cardiologista, mas eu também não contrato ninguém para ser o gestor da clínica. Eu fico ali bem perdido, né? Tem muito da identidade, de a gente acaba se ligando ao que a gente faz. Sim. E vira quase que o que a gente é, né? Total. Quando alguém vai perguntar, Sim. e aí, A gente quem é fica muito você? Não, eu misturado. sou o que eu faço. Nunca eu sou o Eduardo. A gente fica muito misturado, né? E aí, pra empresário, pequeno empreendedor ainda, mais ainda. Porque aquilo ali tem muito a ver com alguma coisa que a gente acredita muito, ou porque a gente nossa é muito vida, bom. né? Faz parte da nossa vida, É uma da nossa família, é uma praticamente. extensão de quem a gente é. Então, sempre tem também um nível de complexidade, inclusive de olhar e falar, tá, mas olha só, talvez... E até como uma consultoria externa, né? Talvez você precise mudar isso aqui. Sim. Porque aí a pessoa também vai levar, né? Talvez para um lado muito mais pessoal e vai precisar fazer esse trabalho de autoconhecimento também, que é diferente, por exemplo, de uma grande empresa. E aí eu acho que você trouxe um exemplo bacana que é isso, né? Uma grande empresa, às vezes, tem uma estrutura maior, tem mais recurso, mas em compensação, para você fazer uma mudança é igual você querer mudar um navio de direção. A inércia é gigante. Total. Até você conseguir... E a cultura enraizada. Até você conseguir fazer ele virar um pouquinho de posição, cara, é um esforço maior, é um tempo maior. E aí, ao mesmo tempo, nas pequenas empresas, médias empresas, é isso, né? Uma startup, uma pequena empresa, você vai fazer ali, o processo é mais fácil, mas em compensação é muito mais pessoal. Exatamente. Né? Por isso que eu sempre falo, peçam ajuda. Sim. Sabe, cada um no seu quadrado. Peçam ajuda, é importante, assim... Porque o empresário não sabe por onde começar, muitas vezes. E é isso, tem muita mesmo ajuda, que tem né? noção, assim, eu preciso resolver isso. Mas eu não sei por onde começar. Sim. E tem muita ajuda, né, Tati? Eu acho que é isso. Você traz isso na sua consultoria. A gente tem Sebrae, que tem infinitas também soluções. Então, a gente tem muito caminho, né? Muitas formas da gente conseguir pedir ajuda que se adeque à nossa realidade, né? Então... E é ajuda de conhecimento, mas ajuda também de execução. Sim. Não vai abraçar tudo, não vai conseguir aprender tudo e fazer tudo. E aí, eu acho que tem uma pergunta importante que é muito curioso, porque você falou, né, também disso de... Não, eu sou o melhor cardiologista, talvez eu não seja eu e o meu alarme. Eu sempre esqueço dele. Eu sou o melhor cardiologista e não necessariamente eu sou a melhor, né, pessoa em gestão. E eu me lembro que numa das mentorias que eu estava fazendo do Sebrae, no iniciozinho da startup, um dos mentores fez uma pergunta para mim e falou assim, antes de você seguir para qualquer coisa, você vai precisar responder essa pergunta. Você quer fazer parte da operação e da execução, ou você quer ter a sua empresa? Perfeito. Ele falou, essa pergunta vai direcionar o caminho para onde você vai. Perfeito. Porque se você quer fazer essa startup escalar, você vai precisar aos poucos sair da operação. Não tem como. E é um exercício, né, Pri? É um exercício constante, né? Porque aí você cria um negócio novo, aí você começa ali, aí até você conseguir passar pra outra pessoa, olha só, tá bom, criei isso, agora vai, que o filho é teu, segue aí, é um processo, você tá o tempo inteiro. É muito fácil a gente se deixar ser controladora. E, cara, que fez é a nosso curva filho, ali, né? fez a curva ali, a gente escorregou, entendeu? Exato. Você tá criando com todo amor, é quase que criar um filho, né? Você tá, tipo, apaixonado por aquilo que você tá criando. E é muito fácil deixar perder nesse controle. Muito fácil. E a gente cai várias vezes... Na paixão, às vezes, Exatamente. não é nem só no controle, é na paixão. A gente cai várias vezes no... Não sei se chega a ser exatamente o controle, mas é que só eu entendo o que eu penso da maneira que eu penso. Sim. Como é que eu vou passar isso pra alguém? Ele não vai entender o que eu tô pensando. E eu acho que isso também acontece muito com empresários, né? Assim, na hora de pedir ajuda que lugar que você quer estar? Porque você meter a mão na massa em determinados momentos, você não vai conseguir se descolar o suficiente para olhar para o teu negócio do lugar estratégico que você precisa. Todo consultor precisa ser um pouco psicólogo, precisa ser um pouco de psicologia, estudar um pouco. Eu estudei um pouco, muito de psicologia e autoconhecimento, porque eu acredito como agrega, né? Porque você tem que ouvir, aí cada um
entende de uma maneira e se coloca de uma forma diferente. Recebe isso de um lugar diferente. Exato, Às vezes vai ficar mais sensibilizado, vai ter resistência, vai ficar com raiva, vai ficar como uma triste. crítica. Enfim, né? Ou uma resistência, enfim, tem várias possibilidades, né, de como o ser humano vai recebendo aquilo. Eu acho que pra fechar, assim, das coisas que você falou, que enquanto vocês estavam falando outras coisas aqui, eu fui lembrando e fui conectando, né? Que você tinha falado da investigação, né? Do entender o porquê que aquilo ali tá acontecendo. E aí vai muito para esse lugar também da própria análise de risco e da investigação de causa raiz, assim, né? Então, acho que isso é um ponto legal da gente trazer. Perfeito. Quando a gente faz uma análise, independente do que aconteça, e a gente está falando de, por exemplo, modos de falha quando eu estou falando no equipamento, mas isso também acontece num processo. É eu fazer o processo de investigação até entender qual foi a causa raiz daquilo. Perfeito. Porque, às vezes, a gente acha que o problema é um lugar, mas quando você vai investigando, vai perguntando por quê, vai perguntando por quê, vai perguntando por quê, vai perguntando exaustivamente, você vai chegar num lugar que, muito provavelmente, você não estava mapeando. E é muito legal, porque hoje, vindo para cá, eu esbarrei de novo com uma das coisas que eu acho que eu falei num dos podcasts e eu não lembrava qual era o nome, que chama Viés de Sobrevivência, que foi uma... Enfim, na Segunda Guerra Mundial, os aviões começaram a ser estudados, os aviões que voltavam começavam a ser estudados para poder entender por que alguns aviões eram abatidos e outros não. E, basicamente, eles estavam estudando os aviões que estavam chegando. E aí, eles estavam avaliando os tiros que aconteciam naquela estrutura dos aviões que estavam voltando. E aí, em determinado momento, chegou-se à conclusão de que, gente, peraí, não é isso aqui. É exatamente onde a gente não está enxergando, onde está o gap, é que tá o problema. Porque se são os aviões que não estão chegando, é que provavelmente eles estão recebendo os tiros no lugar onde a gente não está vendo. Então, a gente fazer uma boa investigação, a gente realmente ter curiosidade no sentido de não se satisfazer com a primeira resposta. Total. De falar assim, o que eu não tô enxergando, aonde eu não tô enxergando. E aí tem método para isso, né? A gente tem formas de chegar... metodologias para isso. Em causa raiz, entendeu? Então, assim, é um processo que não dá pra gente se contentar só com aquilo que se apresenta na ponta do iceberg. A gente precisa ir para além... Das profundezas. Pra poder ter uma... Porque, às vezes, a gente vai trocar 10 ações por uma. Mas é uma que vai resolver o problema. Exatamente. E tem, de fato, várias ferramentas, metodologias para isso. Claro que a gente vai ganhando essa expertise e vai... Eu falo que os problemas a gente vai começando das grandes empresas e das pequenas empresas são os mesmos em proporções diferentes. Então, a gente já vai entendendo de maneira muito rápida. Mas, de fato, existem várias ferramentas. A gente ensina para as empresas elas mesmas conseguirem conduzir nas suas equipes e fazerem, chegarem no ponto sem precisar, né, de um consultor ali aprofundando. Né? E eu achei muito legal você falar isso, porque nesses dias eu estava num evento também, numa roda de conversa de empresárias, mulheres empresárias, e me fizeram a seguinte pergunta, né? Ah, Tati, a gente quer ouvir você falar assim, porque os empresários, enfim, tem muito medo do risco, né? De assumir o risco. Como que você enxerga isso? O que para você é esse medo do risco? A gente tem que ter mesmo? Como é que é a sua visão sobre isso? E aí eu falei a seguinte frase, né? Eu falei assim, mas você não precisa ter medo do risco. Você só tem que ter medo do risco se você não conhece ele ou você não sabe o que fazer com ele. Porque se você conhece a causa dele e você trata, ele vai virar uma oportunidade. Exatamente. O risco vira uma oportunidade. Exatamente. E eu sei o que fazer quando isso acontece. Eu consigo ter um plano de como eu vou trabalhar aquilo. Agora, o grande problema é se eu tô... tá tudo bem. E aí você você tropeça, vai tropeçar. Até porque não assumir um risco é assumir um risco, né? Total. Você tá se condenando, né? Exatamente. Nossa, muito bom a conversa. Passou voando! Precisamos ir para o nosso encerramento. Então vamos lá. Encerramento padrão. Vamos começar por quem precisa sentar nessa cadeira com a gente. Olha, vou falar de algumas pessoas, tá? Tem a Karina, o sobrenome dela é difícil, gente, Ozartuk, vou te dar para você escrever. Tá ótimo. Ela também tá com a gente na Orla Consultoria, mas ela também tem outros negócios. E ela
deu uma palestra outro dia que eu fiquei muito encantada com o tema, que era o Borogodó brasileiro. Legal. E achei que Legal, tinha tudo a gente pode ver. trazer esse Legal. tema, inclusive. Achei que tinha tudo a ver, Gostei. acho que... e tem uma pessoa que eu acho bem bacana, uma amiga minha, tá? E ela é da XP Empresas, que é a Carolina Tebaldi. Ela cuida de todas as PMEs do Rio de Janeiro, pela XP Empresas, e eu acho que pode ser um papo bem legal. Muito bom. Legal, bem legal. Legal. Muito bem. E livros que você indica para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast? Olha, eu acho quase que eu falei de um livro no meio da conversa. Podia quando ter você falado. falou sobre o médico especialista no assunto. Porque o livro da minha paixão de vida Eu tenho certeza que ele vai gostar. é Eu porque sei. os generalistas vencem o mundo de especialistas. Ah, Eu sou verdadeiramente apaixonada por esse livro. Eu já falei Somos num outro dois. podcast uma vez sobre esse livro. Você já leu esse livro? já li. Ai, cara, ele, assim, faz parte de Fantástico. aulas que eu dou, assim, Fantástico. porque ele mostra, né, assim, Fantástico. isso na medicina, nos atletas, no esporte, como que você... Nada contra especialistas, eles são muito importantes, muito necessários, mais uma vez, cada um no seu quadrado. Mas você Exatamente. ter uma visão de ponta a ponta, você ter uma visão de uma cadeia, né, eu falo assim, se eu pego um hiper especialista, e tem muito esse mito, né, que o consultor é muito especialista em tudo. Não, existem consultores especialistas. Sim. Mas eu sou uma consultora generalista. Eu vou olhar de ponta a ponta a minha empresa e identificar onde é que estão os gargalos e os problemas dela. Existe, inclusive, o mito de que o generalista, ele tá atrás do especialista, né? Total, Pelo é mito contrário. total. Por quê? Você primeiro vai com o generalista. Exatamente. A partir do momento que eu identifico o Aí você vai escolher especialista... certinho sei qual lá, é o especialista O que vai especialista, se ele não contas a receber, ele não vai achar o problema Não vai. que está surgindo lá Não. no compras. E que às vezes está impactando o trabalho dele. Todo mundo, É. ou no RH. Sim. Então, quando a gente tem uma visão generalista, aí sim, depois, como fruto do trabalho, Sim. a gente indica especialistas para atuarem em Exatamente. assuntos específicos. Sim. Perfeito. E o outro livro é o Desenvolvimento Interpessoal, da Fela Moskovski. É muito difícil alguém conhecer esse livro. A Fela, ela já faleceu, mas ela foi a criadora da SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, da qual eu fiz uma pós-graduação em comportamento de grupo, em dinâmicas de grupo, de como os grupos funcionam. Ela tem alguns livros, e o desenvolvimento interpessoal, ele fala de competências comportamentais muito voltado para líderes, para gestores e empreendedores. É um livro que é uma delícia de estudar ele, porque ele assim, é uma aula incrível sobre pessoas e comportamentos. E ele fez parte da minha tese dessa pós-graduação, que foi sobre quais as competências essenciais que todo líder e empreendedor tem que ter. Legal, muito bom. Bom, eu gostaria de ler também a sua tese. Ficaria muito Se feliz. você quiser colocar pra gente a sua Falar, tese falar. aqui, inclusive, É, fica à podemos vontade pra falar. compartilhar. Não, acho que uma coisa legal da gente falar que a gente tinha combinado, você falou do mapeamento de maturidade, a gente vai disponibilizar pra galera A gente aqui. pode botar o QR Code. Isso. Legal, a gente A passa gente o link. aproveita que a gente tá falando de livros e de outras coisas, a gente Combinadíssimo. coloca aqui junto pro pessoal poder acessar. Enfim, bota o QR Code, bota o link pra quem estiver assistindo e não tiver com leitor de QR Code. Combinadíssimo. Pra todo mundo já começar a experimentar, já olhar para os seus processos, já começar a entender aonde precisa, onde, quando, Por onde eu como começo? perder, pedir ajuda. Por onde eu começo? Exatamente. É uma fotografia, assim. Exato. Muito bom. Tati, muito obrigada. Ai, obrigada assim, a você. sempre um prazer conversar com você. Eu tô muito feliz de poder ter te trazido aqui no podcast. Também tô. Enfim, a gente já namora de fazer coisas juntas. Eu tô muito feliz de poder te ouvir aqui, poder Ah, compartilhar que com isso, eu você que esse agradeço. espaço. Muito bom, gente. Amei. Obrigada. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até a próxima. Até a próxima.